Esperando. Olha, enquanto a Monique não chega, já vou adiantando aqui algumas coisas, né? A gente conversou e a gente alinhou algumas coisas aqui. E uma delas é que conversar sobre sexo, sobre sexualidade, aumenta a libido e aumenta as conexões neurais. Olha que coisa seria se a gente falasse com mais naturalidade. E aí o lance é que a gente fala com naturalidade à medida que a gente vai conversando sobre isso, né? Existem muitas abobrinhas, muitas minhocas nas nossas cabeças, né? Que a gente só vai soltando com o tempo e com pessoas que a gente se sente à vontade também para conversar. Boa noite, William. E aí, a gente tem várias coisas aqui para a gente discutir hoje, né? Quanto mais a gente conversa, né? Seria interessante se a gente pudesse abrir mais essas... Boa noite, Janete. Então, conversar sobre sexo, gente. A gente precisa conversar. Claro que talvez a forma como a gente converse pode incomodar o outro, porque a gente não sabe o que o outro pensa, né? O que tem na cabeça dele que pode barrar a conversa. Porque existem muitas... Eita, chegou chegando. Vou chamar aqui. Ai, deixa eu ver se eu acerto aqui, chamar. Deixa eu ver. Peraí, que eu tô apanhando aqui. Peraí. Vamos ver aqui. É isso. A Mônica aceitar o convite. E aí, Monique? Oi, boa noite. Como é que tá aí meu áudio? Olha, estava aqui falando que a gente tinha conversado. Olha, legal do sexo é bom falar e fazer. O William está dizendo. E aí, olha, o bom é quando você vai afinando com sua parceria, né, algumas coisas para deixar a coisa boa, né? Porque às vezes você tem um pensamento, a parceria tem outro, aí tem que entrar num acordo para que os dois lados saiam ganhando, né? Tem esse ponto também, tem que conversar. É o jogo do ganha-ganha. Né? Oi, sobre esse jogo. Ganhando. O jogo do ganha-ganha, todo mundo tem que sair ganhando, né? Não adianta a balança pender mais para um lado e alguém sair mais satisfeito, outro menos satisfeito. Então, os dois têm que sair aí bem satisfeitos com tudo, né? Com o todo. É engraçado que a gente estava falando sobre isso ontem, né? Antes, combinando algumas coisas da live. E aí já minha cabeça já começou a ferver aqui com várias ideias, né, para a gente puxar aqui, porque uma coisa vai puxando a outra. Aí imagina se o casal tivesse essa abertura para falar. E aí que esse lance da abertura tem que ser feito com delicadeza. Porque senão vai enfrentar aí obstáculos no meio do caminho. E aí o que era para ser uma coisa bacana acaba indo por água abaixo. Aí um fica com a cara amarrada, o outro fica com a cara amarrada também. E aí é o jogo do perde-perde. Os dois saíram perdendo. Exatamente, exatamente. E o casal, ele precisa conhecer um ao outro para fazer esse jogo do ganha-ganha, né? Os parceiros, eles têm que conversar, dialogar. É um tabu entre todos os âmbitos, né? Falar sobre sexualidade num âmbito mais amplo, não só no sexo, mas sexualidade mesmo, de conhecer em qual parte do corpo a mulher ou o homem sente mais prazer, de conhecer que tipo de situações trazem ali um romance, um momento próprio para os dois. Então, esse conhecimento do casal, ele deve acontecer no sentido de que cada um se autoconhece e depois cada um leva esse autoconhecimento para a dupla, né? Para o casal, ou para o trio, nos trisais. E hoje nós já temos várias formas de amor, não dá mais para falar só em casal, só em dupla, né? Existem várias possibilidades. Então,
primeira parte de ter uma relação legal é o autoconhecimento. Porque como você vai falar para o outro aquilo que você gosta, como você sente, se você não se conhece? Então, era um dos assuntos que a gente estava falando ontem, né? Que a gente achou muito válido trazer para a live, essa questão do autoconhecimento. Né, Katia? A gente estava pensando exatamente isso. Gente, a gente começou a conversar e ainda a gente não se apresentou, né? Que às vezes a pessoa vai entrar, será que vai ser boa essa live? Aí a gente vai conversando, aí a pessoa, opa, né? Opa, já comentou aqui, William, vou utilizar. Então, quem é Mara, estou brincando, terapeuta com massagem. E o terapeuta auxilia, né? Leva terapêutica para quem procura para conhecer mais sobre o seu corpo, né? Agora você, Monique. Então, eu me chamo Monique, tá? Eu sou psicanalista, trabalho com terapias sexuais, no sentido do atendimento não corporal, mas um atendimento mais emocional, um atendimento psicológico de casais e também de pessoas individuais que estão nessa busca do autoconhecimento. E também sou instrutora de pompoarismo. Nós vamos ter aqui durante a live algumas falas e algumas conversas de como o pompoarismo auxilia nesse aumento da libido da mulher e do homem também, né? Porque existe pompoarismo também masculino. Então, como é que esse pompoarismo auxilia nisso? Nós vamos estar conversando sobre isso. Vamos estar conversando sobre exercícios para vocês também ativarem, colocarem fogo aí no parquinho, tá? Então, fiquem aí que vocês vão escutar muitas dicas legais que a gente vai estar conversando aqui. Então, a gente estava falando que conversar, né, ajuda sobre não só despertar a libido, mas também entender algumas coisas, né, até reparar outras. Aí é que o casal pode tanto entrar numa liberdade da relação, né, aprofundar mais ainda, ou ele pode ter algumas barreiras, como o William falou, que é a questão da falta de maturidade, né? O que tu tem a falar aí de maturidade? Porque passa por isso também, né? Às vezes, o que eu vejo? Às vezes um quer, o outro não quer porque não está com vontade, aí entra a libido, né? A falta da libido. O que levou essa pessoa a ter essa falta de vontade? É a cabeça, as preocupações? É a culpa? É a vergonha? Ou é a gama de coisas que as obrigações do dia a dia que essa libido? Tu acha que as obrigações elas matam a libido aí? Se a gente for pensar na sexualidade da mulher, nós vamos começar pelo raciocínio de a mulher, ela é diferente do homem. A mulher, para desenvolver a libido dela, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa de estímulo e ela precisa muito de se libertar de muitas prisões que foram criadas culturalmente com a mulher. Então, assim, existe ali um casal, o homem quer, a mulher não quer. Existem N formas dessa mulher passar a querer. Então, como a gente estava falando que o casal ele acaba se conhecendo, conversando, é nisso que a gente vai trazer. Que, por exemplo, a mulher não quer, mas se o homem chega e propõe uma massagem, a mulher vai aceitar a massagem. E quando ele terminar a massagem, a mulher é quem vai estar querendo. A mulher é quem vai estar pedindo. Por quê? Porque ele ativou ali nela, ele ativou gatilhos, ele ativou o corpo dela, que é um corpo que é muito adormecido, porque nós culturalmente fomos muito bloqueadas.
né? Nós fomos bloqueadas por muitos anos. A mulher, ela, na história, se a gente for estudar a história e desenvolvimento da sexualidade na vida da mulher, nós somos bloqueadas por muito tempo. Nós estamos aí na era da libertação da mulher, e aí as mulheres, elas geralmente não vão querer sempre o sexo. Elas precisam ser ativadas. Então, os rapazes que estão aí assistindo a gente, que vocês possam entender que a mulher, ela sempre vai querer se ela for estimulada. E se você só chegar e disser, ei, vamos, ei, bora, se apronte aí que hoje eu vou lhe usar. Desse jeito não vai funcionar. Não vai. A mulher, ela precisa de estímulo. Então, é como eu disse, se você traz para ela uma possibilidade de algo que vai ativar isso, aí ela vai querer. Se você chega fazendo uma massagem, se você chega tocando em um local diferente, se você chega fazendo um carinho, se você chega para ela com uma lingerie, se você chega para ela com algo que vai ativar essa libido dela, então ela vai desenvolver melhor tudo isso. Mas a forma como comumente acontece, que o homem chega para a mulher e espera que a mulher esteja pronta, não vai estar. Primeiro que a gente já entrando aí nessa questão da irrigação, né? O órgão genital masculino, ele precisa de bem menos irrigação de sangue para ter uma ereção do que o órgão genital feminino. O órgão genital feminino precisa de muito sangue circulando na área para que a mulher sinta prazer, na área genital. Então, nisso daí já é nítido uma diferença biológica, né, de questão de excitação. O homem se excita mais rápido, ele precisa de pouco sangue na área genital. A mulher demora mais a se excitar, né, de 5 a 10 minutos. Por quê? Porque ela precisa de uma maior irrigação naquela área. Então, precisa ser ativado. Olha, agora você me a discórdia, viu? Uma vez eu estava discutindo isso com uma pessoa, né, uma amiga, e aí ela disse, olha, pois eu acho que tem uma coisa errada comigo, que eu não preciso desse tempo todo, não. É só chegar, eu já tô ali. Eu disse assim, a pessoa é desse jeito. Você não tem problema, não. Você já tá alto. Sim. Como a libido dela é muito alta, essa irrigação acontece mais rápido e aí ela não precisa desse tempo todo. Então, é como a gente estava falando, exatamente. O estímulo da libido, da excitação varia de corpo para corpo, de mulher para mulher. A gente fala assim, no geral, né? São situações de estudos, mas que existe sim essa diferença. Tem mulheres que rapidamente estão lá no ponto e tem homens também que demoram. Sim, né? Aí tem vários fatores também. Exatamente. Né? Porque da mulher, às vezes passa pelo não toque. Ela não se toca. Ela tem, às vezes, muita luz na cabeça dela. Ela tem vergonha. Ela tem as coisas dela. Talvez é uma das coisas que talvez embarrera dela ter o prazer, dela conseguir se soltar mais, né? Não só se tocar, mas também as ideias que ela tá na cabeça dela. O que tu me diz? É exatamente isso, exatamente isso. Uma outra diferença que existe entre esse resultado da mulher e resultado do homem é a relação da mulher com o emocional, né? O homem, ele, no geral, é mais racional. E, no geral, a mulher é mais emocional. Então, quando a gente vai para essa área do sexo, a mulher, ela tem que estar muito bem para conseguir ter uma relação sexual saudável. Porque senão ela vai lembrar das crianças que tem que pegar, ela vai lembrar da casa que tem que arrumar, ela vai lembrar das contas que tem para pagar. Enquanto o homem, não. O homem, ele foca naquele momento, ele consegue se libertar da maioria dos problemas dele e consegue ter uma relação sexual focada.
E a mulher, ela tem essa dificuldade de focar na relação sexual. Por quê? Porque ela se envolve com muitas situações do dia a dia e não consegue se libertar. E isso também permeia a questão de permissão de prazer, né? Algumas mulheres, elas inconscientemente se auto-sabotam e não se permitem sentir prazer. Por isso que muitas mulheres, elas não têm orgasmos, por isso que muitas mulheres têm uma sexualidade que é toda bloqueada, tem um sexo que ela faz porque o parceiro quer, porque ela não sente prazer, ela não gosta, ela sente dor algumas vezes, porque ela não se dá a liberdade de sentir, de ter prazer. Sim, e tem um lance, né? O Mantarquia, que foi eu não sei se ele é chinês, não lembro agora ao certo, ele tem um livro que fala dos orgasmos múltiplos da mulher. E aí tem um determinado trecho que ele fala que quando a mulher vai ser penetrada, ela tem 3 anéis, né? E um desses anéis passa pela confiança, dela confiar na pessoa com quem ela está se relacionando. Porque quando ela tem uma certa insegurança, o anel ele não relaxa o suficiente para poder permitir a penetração sem dor, que às vezes acontece com dor e vai com dor mesmo. E aí é uma experiência que às vezes vai sendo sempre traumática, porque ela não está relaxada o suficiente. E aí o parceiro não tem paciência, ele está ali, ele quer. E aí quando o parceiro tem paciência de estimular essa mulher, né, de ter o tempo dela, de esperar ela se soltar, dela relaxar, dela se sentir confiança, aí a relação ela flui, né, com mais facilidade. Tu falou uma coisa aí, que agora eu me lembrei, aí eu esqueci, agora eu não lembro o que foi exatamente que tu falou. Estão falando aqui, deixa eu ver aqui, bem complicado esse assunto, porque muitas mulheres passam por isso, por viverem relacionamentos abusivos. Infelizmente, quando a mulher está vivendo isso, não percebe. Exatamente, né? A relação, às vezes, quando ela quando ela não é ganha-ganha, né, como a Monique disse no começo, então alguém vai achar que não está uma coisa equilibrada. Eu estou ali, mas a pessoa não está fazendo. Porque o homem, às vezes, ele não tem paciência para entender o tempo da mulher, que é diferente, né? Isso quem disse foi os... Ai, meu Deus, quem foi que disse isso, mulher? Que tem um tempo diferente? Foi o Master Johnsons, né? Que eles têm uma pesquisa sobre isso, eles estudaram ali, né? Estudaram casais, né? Na relação, e o tempo da mulher é diferente, geralmente, né? Mas tem mulheres que, acho que depende também dela ter o prazer ali com o parceiro, porque às vezes, muitas vezes o homem ele tem a ideia de que a mulher está sendo fácil. Ah, é fácil, mas não, a mulher tá afim dele. A mulher quer ele também, e ele tem essa ideia torta na cabeça dele. E aí, poderia ser uma coisa prazerosa, né? Mas ele vai insistir, ficar num jogo ali, e aí poder curtir, né? Levar essa mulher para várias sensações aí. E aí? Eu queria lembrar o que tu falou. Aí eu perdi aqui, esqueci. Vai lembrando aí, vai lembrando. Vai falando. Sobre relacionamento abusivo, realmente é algo que bloqueia mais, né? Bloqueia mais ainda a sexualidade. A gente fala muito sobre relacionamento abusivo contra a mulher, porque é o que é mais comum, né? Os homens, eles são muito ensinados e educados numa cultura machista, que o homem é o macho dominador, né? E a mulher, ela é subserviente a ele, tem que ser obediente a ele, tem que servir. As mulheres hoje já não têm mais esse perfil de servir. E quando o homem vai lidar com esse tipo de mulher, ele não encontra outra forma que não seja a violência, né? E essa violência, ela inicia de forma verbal, de forma emocional, e ela vai evoluindo porque o homem, ele quer mais obediência, ele quer mais subserviência, e aí ele vai conseguindo controlar essa mulher. E sempre que ele vai pensando que vai perder o controle sobre aquela mulher, ele age com agressão, ele age com violência. Então, é por isso que a gente sempre trabalha com as mulheres, a gente fala,
teve violência verbal, essa violência verbal, com certeza, ela vai evoluir para violência física com o tempo, né? Teve violência física, não foi denunciado, não foi falado, você pode ser assassinada, né? É muito forte ouvir isso, mas é uma realidade. A violência é algo que ela está relacionada a uma energia agressiva que todos nós temos. Todos nós temos essa energia agressiva. Inclusive, a gente trabalha muito de que essa energia agressiva ela tem que ser colocada para algum lugar. Tá? Homens que têm muita energia agressiva, eles podem ter um saco de pancada em casa. Não é um problema. Não é um problema ele lidar com essa energia batendo no saco de pancada. Não é. Mas a mulher não pode ser o produto no qual ele vai liberar essa energia nela. Né? Não pode. Então, não é o problema, não é essa energia agressiva, porque todos nós temos. É como ela é colocada para fora. E como a cultura influencia nisso. E aí, essa mulher que ela vive sob o domínio, no sexo, provavelmente, ela vai ter que ser dominada, né? Então, no sexo, ela vai ter que ser dominada. Algumas mulheres gostam de ser dominadas, mas algumas mulheres não gostam. Então, o parceiro, ele também tem que ter um entendimento disso, né? O sexo, ele tem uma questão de poder, né? Que se a gente for estudar aí a questão do sexo ao longo do tempo, tem uma questão de poder. O prazer tem uma relação com a dor. Algumas pessoas sentem mais prazer quando sentem dor. E aí a gente entra numa outra discussão aí, que é essa relação de que no sexo a violência ela não é violência. Mas assim, gente, continua sendo uma forma de violência. Contudo, é uma violência que é em comum acordo, é diferente, né? Em comum acordo. É lógico que se isso traz algum problema, se isso traz algum risco para a vida daquela pessoa, isso tem que ser levado para terapia, tá? Existem aí várias formas de amar, várias formas de se relacionar. Contudo, isso não pode chegar a ser um risco para a saúde daquela pessoa, da sua parceira. Então, tem que ser conversado, tem que ser dialogado, né? As terapias, elas estão aí para isso, para exatamente você se ouvir. Porque o que mais se faz na terapia é o paciente ouvir sua voz quando fala da situação, e ele mesmo tem insights de onde vem aquilo e de como aquilo dali funciona no organismo dele. Então, isso é muito interessante, essa questão de relação de poder, o sexo, relacionamentos abusivos, e de como a mulher não consegue responder a um sexo saudável, a um sexo prazeroso, quando existe esse tipo de relação de poder. Eu já fui anotando aqui algumas coisas que foi surgindo, né? Na terapia tântrica, a gente trabalha muito a questão do estímulo, né? Do toque, da pessoa se tocar, da pessoa explorar as áreas, né? Na terapia tântrica, a gente convida os homens a entenderem que existem outras partes do corpo que podem dar prazer. E ele entender isso, que a parceira dele também sente o mesmo. Talvez o homem não sinta isso. Talvez é um processo de educação que ele vai ter para entender que existem outras partes do corpo que na parceira dele é normal. Né? Ela tocar o braço, ela já fica ali, né? Já fica ligada. Tocou aqui as costas, ela já vai ter uma reação diferente. É esse estímulo que vai despertar a libido da mulher. Né, que vai precisar, ela está precisando ser tocada com carinho. Ela passou o dia trabalhando, ela passou o dia cuidando das crianças. Aí você passou o dia também trabalhando e às vezes quer descarregar a energia, né, aquele sexo ali, descarrego. Só que
tem que ter um ritual ali entre os dois para entrar numa atmosfera em que os dois possam ter prazer. Porque se ela não tem prazer, vai ter problema para você mais cedo ou mais tarde. Né? E é bom que talvez ela diga, ela consiga dizer isso. Às vezes ela não consegue dizer isso. E aí tu me lembrou, falando dessa questão da violência, do famoso sexo britadeira. Que é aquele sexo ali só naquele... Vucu-vucu, que a Kátia Damasceno já falou sobre isso, que é para os homens acordar a gente, olha, esse vucu-vucu pode ser bom ali quando você está chegando, mas para a mulher tem que ver se ela já está estimulada o suficiente, porque ela pode sentir dor com aquele movimento. Né? Às vezes o homem ele tenta reproduzir o que ele vê na pornografia, mas não vai funcionar ali para a mulher dele. Não vai funcionar. Aquela mulher ali tem toda uma encenação em torno dela. Até tem um movimento falando sobre isso, né, das mulheres que fazem esses filmes, que é um pouco desumano o que elas se submetem, para poder, aparentemente, demonstrar que elas estão gostando. E aí ele vai achar que ele, na relação, vai conseguir reproduzir aquilo. Ele pode reproduzir porque é o prazer dele. Esse é o movimento masturbatório que vai estar ali. Mas para a mulher dele, talvez não funcione, talvez cause dor, talvez seja traumático. E aí um dos dois, mais cedo ou mais tarde, espero que não, vão ter que cair numa terapia de casal, por exemplo. Né? Para poder... Porque um está ali cedendo, o outro não tá chegando no acordo, e aí pode ser prejudicial. E aí, reitero novamente, né, para fugir desse sexo aí que é violento. Aliás, pode ser prazeroso num determinado ponto, né? Não dá para dizer também ser extremo. Mas tem que observar se a parceira está tendo prazer. Ainda tem fingimento. Ainda tem o fingimento da mulher. É tão fácil. Pergunta. Tá gostando? Como é que tá? Onde é que você quer que eu toque? Como você quer que eu toque? Isso é tão simples, mas é tão difícil de ser conversado, porque o que falta muito é intimidade. Intimidade de chegar para o parceiro e falar: olha, eu quero um sexo oral antes da penetração. Da mulher dizer, eu quero, né? E aí, no sexo oral, ela vai ser tão estimulada. Provavelmente, algumas mulheres chegam ao orgasmo e depois a penetração, o canal vaginal já está bem relaxado, já está ali bem lubrificado. Então, a penetração ela vai ser muito mais prazerosa. Então, você estava falando sobre ritual. Eu acho super válido tudo que você for fazer ser um ritual. Se você vai estudar, torne o ato de estudar um ritual. Coloque uma xícara de café, um copo com água. Quem gosta, coloque uma música de fundo. Quem gosta de silêncio total, organiza o ambiente para um silêncio total. Quem gosta de incenso, coloca um incenso naquele ambiente. E assim também é o sexo. Façam do sexo um ritual. É um processo que vocês vão vivenciar com a sexualidade, é tornar o momento do sexo um ritual, né? Muitas pessoas não sabem o quanto é bom fazer sexo com música. É algo tão simples de se fazer, e as pessoas já não se ligam disso, já chegam tão apressadas para fazer o vucu-vucu, a britadeira, que não fazem um momento de um ritual. Uma meia luz, para quem gosta de meia luz, um incenso com cheirinho bom, uma música. Gente, tem playlists no YouTube, no Spotify, em todas as redes de Tantra, né? Sim. Então, são músicas ali que eles elevam
você a uma conexão maior, mesmo que você não saiba como fazer todo o ritual tântrico, mas a música ela já lhe deixa numa conexão diferente. Só em estar escutando uma música que é um instrumental, que às vezes tem som de respiração ao fundo. Aquela respiração ao fundo da música já lhe traz outras sensações. E então você pode muito bem brincar com aquilo dali, fazer uma massagem, acender uma os olhos, tocar lugares onde você não costuma tocar. Então, tudo isso vai auxiliar muito para que a libido do casal. A libido do casal, que é aquilo que eles conseguem construir juntos, que é aquela energia que começa a fluir ali entre os dois. E se você faz um ritual, a conexão ali aumenta, a intimidade aumenta, e aquela energia, gente, ela vai circular, que vai ter um momento que nem vocês vão conseguir lidar com tanta energia circulando entre vocês. Ó, eu já vi um casal que já tinha uns 30 anos de casado. E aí eles foram participar de um curso para casal de Tantra. E aí eu conversei com eles, né? E quando eu conversei com eles, ele disse assim, Nara, é outro nível. A gente, assim, reacendeu o que a gente achava que não tinha, o que não tinha saída. E tem, às vezes é buscar essas pequenas coisas, é se conectar, é esquecer as obrigações por alguns minutos, é olhar no olho, é ritualizar, colocar uma música que seja, né, que tenha sido importante para o casal no início, colocar uma música que vai despertar, buscar resgatar essa relação. É aí que os tântricos eles entram, né, para você olhar no olho do parceiro, cheirar, tocar, dançar, né? Como se fossem namorados, assim, que estão acabando de se conhecer. E às vezes o casal deixa isso matar, né? Por conta que as coisas vão meio que matando a relação, né? Porque o cara chega, às vezes, e só vai lá, né? Agarra ali a mulher, dá aquele cheiro, um tapão na bunda, e aí a mulher passou o dia todo ali, o menino chorando, e cuidando de casa, e mata. Sem querer, às vezes vai. E o homem não percebe. A questão também, Monique, é não perceber o parceiro. É os pequenos detalhes, o que o parceiro não diz. Tá vendo? Quando você faz massagem e a terapeuta está com mais tesão, olha, depende isso daí. Isso é uma polêmica, porque assim, a gente que tá com terapia tântrica, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar presente ali para o parceiro. Se você... Aí tem que ter 2 pontos, tem 2 saídas, né? De fato, se o cliente estava, que a gente não chama de cliente, a gente chama de interagente, da pessoa que a gente vai conversar, ver as questões e tentar trazer para a terapia que possa auxiliar ele fora da terapia também. Então tem que ver 2 pontos aí. Se de fato a terapeuta estava com tesão ou se de fato era você. Ou interagente que talvez estava já pensando em outras coisas. Enquanto ela estava fazendo a massagem, ele estava com a cabeça em outro lugar. Tem 2 pontos. E essa questão do tesão ou ela comunicou que estava com tesão, ou você não consegue saber se ela estava com tesão. Porque uma mulher ela não tem uma ereção como um homem para ser identificado que ela está com tesão da mesma forma. Então, a não ser que ela tenha comunicado isso, né? Que ela estava com tesão. Aí sim, é nítido. Mas a mulher, felizmente, né? Nós não tem como saber quando a gente estava, né? Quando a gente está com tesão. Não tem como saber. Às vezes, o masculino confunde muito o que a gente está sentindo pela forma como a gente trata, né? Muitas vezes a gente... porque a terapeuta, se é uma terapeuta de
de responsabilidade, ela tá ali movimentando energia realmente, ela vai fazer aquilo com uma responsabilidade que ela não tem tempo de ter tesão, porque o foco dela está tão grande nesse aumento da energia que está circulando ali no teu corpo, que ela não vai olhar muito para a sexualidade dela naquele momento. Ela trabalha a sexualidade dela em outro. Aquilo dali acaba curando, porque sempre que a gente faz terapia no outro, a gente se cura junto, mas ela vai estar focada na energia do outro, ela não vai estar focada na energia dela. Então, provavelmente, se ela sentiu tesão, tem que se ver aí o que energia ela estava lidando, que situação estava acontecendo nessa terapia. Né, Nara? Eu não posso afirmar, né, com relação ao que aconteceu aí, mas Isso. Eu abro as possibilidades. Pode ser, pode não ser, né? Então, mas enfim, não estava na terapia, não sei, né, como foi, mas você deve saber aí como foi para você. Eu estou olhando aqui o que a gente já falou, o que falta tocar. A gente está tratando aqui muito da questão assim do casal, né? Do casal. E aí a gente não falou muito sobre a mulher no seu momento de mulher, porque às vezes a mulher não tem um parceiro e ela quer ativar essa libido, ela quer melhorar, mas ela não tem um parceiro, né? Isso não é um problema, né, Nara? Isso não é um problema. Sim. A masturbação feminina, ela existe, né? Ela sempre existiu. E nós que somos terapeutas e trabalhamos com sexualidade, nós inclusive ajudamos as mulheres a conduzir isso, porque é um tabu, é um problema. As mulheres têm nojo do próprio corpo, as mulheres não querem ou não gostam de se tocar porque acham que isso é errado, isso vai fazer mal, isso vai, né, é pecado. Existem vários tabus aí com relação à masturbação feminina, mas que a gente pode perceber e reconhecer as mulheres que não fazem essa prática, iniciar essa prática com autoconhecimento, não necessariamente tocando a genitália, porque como a Nara disse, o nosso corpo inteiro pode se tornar ou é uma zona erógena. Depende de onde você estimule, de onde você toque, como você sinta. Cada pessoa sente diferente. As zonas erógenas mudam. Então, você pode se tocar sem necessariamente tocar na sua genitália. Tocar seu braço, tocar sua perna, tocar em você, passar um hidratante, no banho. E isso tudo já vai permeando o autoconhecimento, o autotoque. Você vai pedindo permissão ao seu corpo, né, para você tocá-lo com amor, com cuidado, com carinho. Porque se você não se toca e você não se permite, não dá essa permissão desse autocontato, sempre que uma outra pessoa vier tocar esse seu corpo, ele vai estar invadindo uma área estranha. Uma área onde não há conhecimento sobre ela. Então, é importante esse autoconhecimento para que não haja esse sentimento de invasão. Eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Quando eu recebi minha primeira sessão de massagem, eu não tinha sensibilidade nos pés. Aí eu ficava assim, a pessoa está fazendo massagem nos pés, eu não estou sentindo. Né? É meio que como se concentrasse aqui em cima. Né? Aqui eu sou bem sensível. Mas nos pés, por exemplo, né, era a questão, eu melhorei bastante, né, com as sessões que eu fiz. E aí eu atendia e atendo mulheres que tinham anorgasmia, mulheres que não tinham orgasmo. Aí eu fazia assim, comecei a fazer uma pergunta: você se toca?
E aí a mulher dizia que não se tocava, não se masturbava, né? Aí tinha várias coisas para explorar. Por que não se toca? Por que não se masturba, né? E aí, esse era o ponto. Como é que ela vai ter se ela não sabe qual é a parte do corpo para guiar o parceiro e dizer aqui, pega aqui, né? E aí tem barreiras, né? Inclusive acho que foi o Kinsey, né? Que ele pesquisou sobre sexualidade. Ele chegou a uma conclusão que não agradou, por exemplo, as instituições governamentais e religiosas, porque quando a pessoa está muito próxima a isso, ela tem barreiras. Quando ela se afasta, ela parece que meio fica mais solta com relação a isso. Então, não vou me prender muito isso, porque isso está afetando, né? São ideias que a gente vai, como sociedade, absorvendo, que trazem travas. Você não vai conseguir se soltar, você vai sentir culpa, né? A Sherry Hite, que ela fez 2 relatórios sobre a sexualidade, um sobre os homens e outro sobre as mulheres. E nas mulheres, ela disse que ela perguntou se as mulheres se masturbavam, e as mulheres disseram que sim. Só que elas se masturbavam pela questão do prazer que aquilo dava, né? Porque chegava no orgasmo. Mas depois elas sentiam culpa. Elas sentiam vergonha por conta de que estavam fazendo coisa errada. Sim, tem isso. E ainda tem a menstruação também, né? Que tem mulheres que não tem problema nenhum de ter relações quando estão naqueles dias, mas tem mulheres que têm algumas travas, né? Que não, né? Já teve algumas mulheres que desmarcaram sessão da terapia, sendo que tem uma infinidade de coisas para a gente explorar dentro da terapia, sem ser necessariamente o toque, e desmarcaram pela questão de estar menstruada. Aí eu ficava assim, não. A gente pode vir só para conversar, fazer um exercício, né? Não precisa haver o toque, né? Até porque tem muita coisa, né? Aquela mulher está procurando a terapia por algum motivo, né? Para auxiliar nas questões, para ela vir a ter mais prazer, para ela se soltar, né? E aí, os entendimentos que eu tive mais lindos foi de uma mulher de 50 anos, que eu atendi ela. E quando foi no final, eu disse, como é que você está se sentindo? Ela disse, nossa, eu queria tanto que ele estivesse aqui, do meu lado, né? Porque nossa, eu queria tanto. Então, assim, às vezes a mulher passa uma vida toda sem saber as sensações, e aí vai ter aqueles 50, 60 anos, né? Tem outros colegas que relatam também casos assim, de mulher que passa uma vida toda se proibindo, e aí, quer saber? Tô nem aí. Vou mesmo curtir, vou ali fazer uma discussão e ver no que vai dar. E aí, quando ela descobre... Nós estamos aí no momento que os sex shops estão vendendo muito massageadores, muito vibradores, né? A ideia do vibrador é muito legal. Só que, assim, o vibrador, ele faz você chegar no ápice mais rápido. É uma vibração muito localizada e muito rápida, né? Então, algumas fases ali da curva do prazer, que a gente chama de curva do prazer, que exatamente Johnson e Masters pesquisaram, né, e colocaram essa curva, que a gente tem ali, começa o estágio de excitação, e aí vai aumentando, a gente tem o ápice, depois a gente tem o período ali refratário, e aí inicia tudo de novo. Nós, mulheres, temos um período refratário bem pequeno, né, diferente do homem. E aí o vibrador, ele consegue fazer isso mais rápido, tanto porque, como é uma vibração localizada, isso aumenta o fluxo sanguíneo naquele local mais rápido. Só que você perde algumas partes de aproveitamento da sensação da masturbação de quando você faz com o toque. Né? Quando você se toca, geralmente, quando eu falo geralmente, porque na maioria dos casos acontece dessa forma, quando você se toca, demora mais e você pode começar a olhar para o seu orgasmo como um produto ali. Quanto tempo ele durou, com que intensidade ele durou,
quanto tempo você levou para chegar naquele orgasmo e começa a estudar teu corpo, começa a estudar a tua forma de sentir prazer, começa a perceber que você, no momento que se toca, tem um orgasmo de uma forma, no momento que você está com um parceiro, você tem um orgasmo de outra forma, no momento que você tem um estímulo, como um filme erótico ou como uma música, você tem um outro orgasmo. E aí você vai começando a se perceber, né? Se perceber dentro dessa sensação, se olhar, né? Se conhecer. Quando era a gente falando sobre corpo, existem muitos autores que falam sobre o corpo, né? O Corpo Fala e muitos outros autores que trabalham com esse assunto. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, menina para adolescência, os meninos gostavam muito de cheirar assustando, assustando, cheirando no pescoço, que a mulher se arrepiava e eles se sentiam o máximo porque estavam conduzindo a mulher a uma sensação legal, sabe? Só que eu não gostava daquilo porque eu me sentia invadida, porque chegavam sem permissão e faziam esse tipo de coisa. E aí eu não gostava. E aí eu comecei a trabalhar para me não sentir. Eu comecei a ordenar, para você ver como é importante essa questão do corpo, né? Eu comecei a ordenar. Eu digo, não vou sentir, porque eles vão perceber que eu não me assusto, não sinto cócega, então eu não vou sentir. E aí, nisso, eu ordenei e eu passei a não sentir. Contudo, eu perdi a sensibilidade na área do pescoço. Perdi mesmo, a ponto de quando eu tive relações fixas, que eu queria sentir o beijo, o toque naquela área, eu já não sentia mais. Porque aquela área estava bloqueada por mim mesmo. Né? Eu mandei a informação que eu não queria sentir naquela área. E isso foi consciente. Só que a gente faz isso inconsciente em diversas maneiras, de diversas formas. As mulheres que são abusadas, por exemplo, o lugar onde elas são comumente tocadas acabam sendo bloqueadas. Por quê? Porque ela não deu permissão para aquele toque. Então ela acaba, eu não quero sentir isso. Principalmente porque se sentem culpadas por sentir prazer no abuso. E aí acabam bloqueando alguns. Quando ela vai ter uma relação que foi uma relação permitida, algumas áreas do corpo já estão bloqueadas. Porque ela inconscientemente bloqueou. Então, a gente ter uma relação boa com o nosso corpo, perceber como ele reage aos estímulos, ao toque, é muito importante para a gente ter esse autoconhecimento, né? E você ser uma pessoa que busca respostas, porque tem muita gente que assim como eu, busca respostas. Eu não sinto isso, por que eu não sinto isso? Ou eu sinto isso, por que eu sinto isso? E aí vai buscando respostas e nisso você vai trabalhando seu autoconhecimento. Isso é muito fruto da psicanálise. Na psicanálise a gente trabalha muito com essa percepção de por que eu sinto, esse sintoma vem de onde, qual é a raiz, de onde veio isso. E aí a gente na terapia vai trabalhando isso tudo para poder se autoconhecer. Você costuma pegar pacientes com esses bloqueios corporais? Sim, sim. Às vezes até na sessão dá para perceber pelo toque, né, que a gente faz, que a pessoa se prende e aliás, ela tenta controlar o processo de alguma forma. Ela está pensando em vez de estar respirando. Olhar o corpo da pessoa dá para perceber quando ela está tendo um controle. Às vezes esse controle é intencional, às vezes esse controle não é intencional, é como se fosse automático. É como você falou, uma pessoa que passou por algum abuso, né, e isso dentro da terapia também a gente ajuda, a pessoa que passa por um abuso, ela trava. Ela fica naquela de se segurar, porque ela vai, se ela sentir prazer, como se fosse uma espécie de culpa. E aí tu falou o lance do vibrador, que o vibrador tira a sensibilidade. Tem uma linha do Tantra, que é o Tantra taoísta, que ele não explora e não usa, por exemplo, o vibrador, né, durante uma sessão.
que é justamente para a pessoa aprender a tocar, a trazer a sensibilidade para o corpo com o toque, né? Dela sentir aqui tudo, né? Até um exercício aqui que eu queria propor agora, para quem está aí, ó, online, fecha os olhos e aí respira e vai passando assim, ó, uma mão na outra, como eu estou fazendo aqui, ó. Abre os olhos aí só um pouquinho, só para ver o que eu estou fazendo, ó. Fecha os olhos, esquece qualquer sensação visual, não tenta pensar em alguém te tocando. Respira e vai passando, ó. Esse movimento que você faz, você já vai perceber sua pele arrepiando, né? É isso aqui que dentro da terapia a gente trabalha, que é essa bioeletricidade do corpo, ó. Eu tô passando aqui, meu corpo já tá arrepiado, né? Já é bem sensibilizado essa minha parte, as mãos, os braços. Então, é isso que a gente convida, por exemplo, dentro de uma sessão, né? Que a pessoa está indo pela primeira vez, ela está com receio. Como é que funciona? Como é que é? E tem isso, e tem aquilo, tem toque, tem isso. Às vezes tem algumas pessoas que vêm para perguntar e é tanta expectativa perguntando assim, o que tem, é isso, aquilo, que dá para perceber que é uma ansiedade da pessoa, né? Que ela tem. Às vezes vai, né? Eu fui porque eu queria entender o meu corpo, eu queria que alguém dissesse, olha, você tem isso porque você não se toca, você não tem orgasmos porque talvez o seu parceiro, ele não te estimula o suficiente. Eu descobri tudo isso dentro de uma sessão, dentro de uma não, várias sessões, né? Eu fui descobrindo coisas diferentes sobre o corpo. E aí a mulher se sente até mais assim, pô, não tem nenhum erro eu me tocar, não tem nenhum erro eu me masturbar, não tem nenhum problema eu falar de sexo com a mulher aqui que, né, ela tá querendo conversar com alguém sobre isso, mas ela não fala porque vão julgar ela, né? Às vezes a família, né? Teve uma pessoa que tava que arranjou uma discussão porque foi falar sobre nudez. Nudez, era nudez, não era nenhuma pessoa pelada, era uma imagem, uma pintura. E aí tem pessoas que não conseguem olhar para uma nudez artística sem olhar para aquilo como uma beleza. Sente incômodo, né? Não é? Imagina no ato sexual. Imagina no ato sexual. É por isso que muitas pessoas têm a relação sexual com a luz apagada. Para não ver o outro, para não se ver, para não deixar o outro ver. E aí nós temos que entender que nossa excitação sexual, ela, até que a gente estava conversando ontem, ela precisa de gatilhos, né? Existem gatilhos que estimulam a gente a se sentir excitada. E aí cada um tem que conhecer quais são os seus gatilhos, né? Então, mas eu não sei quais são os meus gatilhos. Uma dica simples é quando você vê uma cena erótica, não precisa ser filme pornô, não. Mas quando você vê um filme em que o casal está se relacionando, quando você vê cenas de filmes, alguma coisa ali faz acender em você alguma vontade, alguma excitação. O que lhe causa excitação? Então você vai conseguindo perceber quais são os seus gatilhos sexuais a partir dessa percepção. E com os gatilhos sexuais, você consegue desenvolver mais essa excitação, né? Nem sempre nós mulheres vamos estar prontas ou vamos querer sexo. Que os homens que estão aí na live e que as mulheres possam abrir a boca e falar isso com mais liberdade. Nem sempre eu vou querer, eu vou estar disposta. Mas isso não quer dizer que se eu for estimulada, eu não queira. Então, então acho que nós estamos indo aí por 5 minutinhos finais, né, de live. E passou muito rápido o tempo. Não é? A gente foi conversando. Eu tenho algumas coisas a falar. Eu não sei se o William tá aí. O William falou no início lá da Nuru, né? Inclusive, eu até converso com um amigo meu terapeuta. Duas coisas aqui que falaram aí que eu queria puxar, né, dentro disso que tu falou, né? Que é a Nuru. E aí a Nuru, ela tem um porém, porque ela é ensinada para casais,
né, ela aplicada dentro de uma terapia, ela pode ser um pouco complicada, porque, segundo um amigo meu, os dois, né, a pessoa que é o terapeuta e a pessoa que está ali recebendo, elas ficam nuas. Só que isso pode ser complicado. Porque se a pessoa passou por um abuso, né, e aí acontece sem querer acontece alguma coisa ali, porque esse amigo meu, ele falou que, por exemplo, é indicado a Nuru para uma pessoa que tem baixa libido. Um casal onde a mulher não está tendo, por exemplo, prazer. Então, o homem vai aprender para fazer na mulher, para que ela possa reacender essa libido. Porque na Nuru é um contato muito mais íntimo do que na tântrica. E aí tem alguns homens que veem porque está no site de pornografia. E aí o que está lá já é uma coisa tendenciosa. Já é uma coisa em que o homem já vai criar na cabeça dele, né, algumas coisas ali, né, tipo de ter uma relação com a pessoa que está fazendo. E aí é um pouco complicado, porque já não vai ser mais terapia, né, já vai ser outra coisa aí. E aí outra coisa que foi falada aqui foi assim, a pessoa nem geme. E aí, qual é a relação que eu tenho para falar do gatilho? Porque para mim, a pessoa que ela tá ali recebendo estímulo e ela não se mexe, né? Porque já ouvi homens falando assim, a mulher parece uma geladeira. Mulher não se parece um boneco, não tem nenhuma reação, né? E aí tem que ver como é que foi que essa mulher foi educada. Porque talvez ela veio trazer como uma coisa... Não é? Imagina ali, a pessoa tá ali te dando... Sei até que ponto esse te dando prazer pode ser avaliado. Porque, por exemplo... E assim, você pode perceber que essa mulher que não geme, ou esse parceiro que não geme, que não exala nenhum tipo de som no ato sexual, que é para ser algo comum, é para ser algo instintivo. A liberação de som, quando se tem prazer, gente, é instintivo a liberação do som. Mas existem muitos de nós, tanto homens como mulheres, que são bloqueados a isso, né? Sim. E esses bloqueios, eles vêm por diversos fatores. Inclusive por situações que às vezes não é sexual, mas elas acabam refletindo no lado sexual. Por exemplo, crianças que elas sempre são colocadas ao silêncio, que toda fala dela é calada, que toda colocação dela parece não ter importância no seio familiar, toda emissão de som é bloqueada. Essa criança ela vai ter uma grande dificuldade de falar em qualquer momento, né? E emitir qualquer tipo de som. Então, assim, se não geme e isso não é legal para o casal, conversa, né? Diz assim, olha, eu gosto muito de escutar os sons naturais que são emitidos, porque isso me excita. Então, imagina você chegar para o seu parceiro e ter uma conversa aberta a ponto de dizer, olha, os sons que você poderia emitir me excita. Então, você não emite por alguma razão, porque você tem vergonha, acontece alguma coisa, algum processo, pergunta. O diálogo é sempre a melhor forma de resolver o problema entre casal. A terapia de casal, a terapia sexual, é sempre botar os dois para conversar. Não tem muito segredo, né? O terapeuta ele tá ali para fazer uma articulação da conversa, mas é sempre o casal conversando e falando coisas que eles não têm coragem de falar sem uma interlocução. E isso é muito interessante, né? Às vezes precisa de uma pessoa externa para ajudar um ao falar para o outro o que sente, o que pensa, o que gosta, o que quer. Sim. Na terapia tântrica, a gente tem, por exemplo, meditações onde a gente estimula a pessoa a soltar, emitir som. E aí a pessoa fica ali fazendo a respiração, emitindo som, para que ela trabalhe isso aqui, para que ela, na hora do ato que ela tiver com a parceria dela, porque a gente não... A intenção da terapia tântrica é você dar autonomia para a pessoa, para que a pessoa vá para uma relação
E aí ela saiba qual é o lugar que ela fica mais excitada, ela falar sobre isso, ela se soltar ali com o parceiro dela, né? É esse o ponto, né? Se a pessoa não geme, ela não falou. O parceiro tem que ver isso, olha, você pode gemer, né? Às vezes é só um estímulo que você precisa. Ó, pode gemer, não tem problema nenhum. Solta um som, né? E às vezes tem parceiros que gostam de ouvir o parceiro ali. É excitante. É como eu falei, às vezes tem músicas que tem a respiração ou gemidos, né? Uma respiração mais alta, que na música é excitante. Você imagina no parceiro, na pessoa que você está ali do lado, né? Tendo a relação. Então, como isso é legal. Nara, assim, eu vou me despedindo, né? Eu havia dito para você que tinha um compromisso às 9h. Eu vou me despedindo e já vou adiantando que nós estamos aí planejando umas mini lives fixas, né? Um quadro falando sobre sexualidade com a Nara, que é terapeuta corporal, e eu vou com esse lado mais emocional, né? Então a gente vai fazendo aí o equilíbrio sobre os nossos conhecimentos, cada uma trazendo um pouco da sua experiência. E que vocês possam estar sempre ligados aí, escutando um pouco, participando. A gente teve muita participação, né? Isso foi muito legal. E aí a gente vai conversando. Eu queria até aproveitar, se eu falei de uma forma assim, que talvez tenha causado, que o William falou uma coisa, e aí eu peguei e respondi talvez de uma forma que ele não falou mais depois do que eu disse. Não sei se ele se sentiu constrangido, mas se for, não era a intenção, era só mesmo falar, né, que existem, né, diversas possibilidades, né, dentro de um atendimento que é direcionado para um processo, né, terapêutico, né? E aí, quando tem essas expectativas, pode ser que são coisas que a pessoa às vezes tem ali, né, pode ser que aconteça. A última pergunta dele foi se nós somos de SP. Né? Nós estamos aqui no Ceará, William. Nós estamos aqui no Ceará, né? E que bom que tem gente participando aí de tão longe. E participou, muita gente participando. Eu não consegui ver tudo porque eu subi aqui para ver, e aí eu acho que ficou parada. Aí eu vi, aí depois eu desci e disse, nossa, tinha mais gente interagindo e eu nem vi. A gente vai conversando e não consegue responder todo mundo. Mas a gente já conversou sobre abrir a caixinha de perguntas e trazer aqui terapeutas respondem. E aí a gente vai estar respondendo vocês. Então, participem aí quando a gente colocar as caixinhas. Nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês aqui em lives. Tá bom? E um beijo. Tá, amei participar desse momento com você. Amei aí os nossos colegas que participaram. E é isso, gente. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigada a todos que participaram. E vai ter mais, só que numa versão mais curta, para discutir assuntos mais pontuais. É isso. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau.